Olá, povo de Deus! Estamos iniciando mais uma live Manhã com Deus. Nossa proposta é nos colocarmos de forma consciente na presença de Deus para andarmos com Deus ao longo desse dia, porque Ele é o nosso Deus e nós, o povo do seu pasto, o povo que Ele pastoreia e ovelhas de sua mão, o rebanho sob os cuidados de Deus. E é nessa condição que nós estamos em Romanos, no capítulo 12, aonde nós vamos andar nas estações do tabernáculo, estação a estação, para nós aprendermos de Deus a andarmos com Ele. A nossa primeira estação está em Romanos, capítulo 12, o versículo 9 e o versículo 10. Diz assim: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-se ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Quando nós fazemos a jornada do tabernáculo, nós iniciamos a jornada no lugar santíssimo. Por que nós começamos a nossa jornada no lugar santíssimo? Porque nós, quando nos despertamos, já estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E é por estarmos assentados nestes lugares celestiais que nós nos colocamos e estamos na presença de Deus. E Deus é amor. Então, o fluxo do amor, ele parte de Deus para nós. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, o versículo 5, ele falando a respeito deste amor, ele diz assim: ora, a esperança não se confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então pensa você uma grande cachoeira, e você debaixo dessa cachoeira recebendo todo o fluxo da água sobre você. Esta é a visão que Paulo traz do amor de Deus sendo derramado em nós. Quando nós nos voltamos para as palavras de Jesus, ele vem e diz de que nós devemos amar a Deus em primeiro lugar, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. E devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Rita, seja bem-vinda. Estamos em Romanos, capítulo 12, o verso 9 e o verso 10. Bom dia. Então, você pensa que você está debaixo de uma cachoeira. Lídia, seja bem-vinda. Nós estamos em Romanos, capítulo 12, o verso 9 e o verso 10. O amor seja sem hipocrisia, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Então imagina que você está debaixo de uma cachoeira. O apóstolo Paulo, em Romanos 5, ele fala que o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi outorgado. Deixe-me tentar explicar por que é que nós devemos amar o outro sem hipocrisia, cordialmente. Eu creio que não há nenhuma dúvida do amor que o Pai nutre por seu Filho, o seu Filho unigênito. O amor de Deus, o Pai, ele nutre amor pelo seu Filho. E o seu Filho, por consequência, nutre amor por seu Pai. Este amor é um amor intenso da divindade. Deus, o Pai, ama Jesus, o Senhor. Jesus, o Senhor, responde a esse amor do Pai. Quando nós falamos do Pai e do Filho, a pergunta que vem é: aonde está o Espírito Santo? Por quê?
quando nós falamos de Deus, olhando para cada pessoa da divindade, nós encontramos o Deus Trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas se eu digo que o Pai ama o Filho e o Filho ama o Pai, e eu não faço menção do Espírito Santo, a impressão que dá é que o Espírito Santo não faz parte desse contexto. Na verdade, se Deus fosse 2 e não 3, haveríamos 2 deuses. O Deus do Pai, o Deus do Filho e um espaço entre eles. Não pode existir 2 deuses. Só existe um Deus. Então, o Pai e o Filho estão aqui, e entre o Pai e o Filho é preenchido pelo Espírito Santo. Então, essa é a visão que temos. O Pai está aqui, o Filho está aqui, e o amor do Pai percorre pelo Espírito Santo e chega ao Filho, e o amor ao Filho percorre pelo Espírito Santo e chega ao Pai, ok? Agora, esse amor que está no Pai, que está no Filho, e aqui está o Espírito Santo fazendo ponto de contato entre eles, o apóstolo Paulo diz que esse amor é derramado em nós. Então nós estamos debaixo dessa cachoeira de amor. Significa que o Pai ama o Filho e o Pai nos ama da mesma maneira e na mesma medida em que ele ama o Filho. Então, o amor que nós temos é o mesmo amor que o Pai tem pelo Filho e o Filho tem pelo Pai. A unidade que nós temos com Deus é a mesma unidade que o Pai tem com o Filho e o Filho tem com o Pai. Por quê? Porque essa unidade é feita no Espírito Santo e nós somos a habitação do Espírito Santo. Então, quando nós falamos que amamos os nossos semelhantes, como amamos a nós mesmos e como amamos o nosso Pai, é porque tudo isso está numa mesma dimensão de amor. Por isso que quando o apóstolo Paulo diz que o meu amor não pode ser fingido, o meu amor não pode ser hipócrita, ele está dizendo o seguinte: o que seria a hipocrisia? Vamos tentar entender o que é hipocrisia. Geralmente a gente pensa na hipocrisia como alguém que está representando um papel, alguém que está sendo falso, ok? Hipócrita é aquele que é falso. Então, o que significa para um crente ser alguém falso? Imagina você estar diante de uma pessoa que você não gosta dela. Você não gosta. Naturalmente, você não gosta daquela pessoa. Será que você está sendo verdadeiro ao declarar para ela que você não gosta dela, ou você está sendo falsa? Na verdade, você está sendo falsa. Por quê? Porque esta não é a natureza do teu novo coração. O teu homem velho não gosta daquela pessoa, mas o teu homem novo é apaixonado por ela. Lembra que, me parece que foi ontem, nós falamos da dignidade. Nós não podemos reduzir a dignidade de ninguém. Por que não podemos reduzir a dignidade de ninguém? Porque ele é a semelhança de Deus, é a imagem e semelhança. Então o fluxo natural nosso é amar. Quando nós não queremos amar, nós estamos demonstrando ao outro uma identidade que não nos pertence. Porque a nossa identidade é filhos amados de Deus. Então nós não podemos demonstrar ao outro algo que não é o nosso coração. Porque o nosso coração é transformado. Nós somos uma nova criatura. Então amar é parte natural do homem espiritual. Então quando eu amo hipocritamente, não é que eu não gosto da pessoa e quero demonstrar isso. É que eu amo a pessoa no meu íntimo, porque a presença do Espírito está comigo, mas eu não quero dar o braço a torcer, estendendo a mão para essa pessoa. Então a hipocrisia é de querer transmitir para o outro algo que eu não sou. E o que é que eu não sou? Alguém que não ama. Eu sou alguém que ama, porque o amor de Deus está derramado em meu coração. Então eu não posso conviver com outro diferente da minha verdadeira natureza, porque senão eu vou dar uma falsa impressão a ele de quem eu sou, quando na verdade eu sou uma nova criatura. Pai,
que nós nesse dia nós possamos amar sem hipocrisia. O que é amar sem hipocrisia, Senhor? É amar de acordo com a identidade nossa. A nossa identidade é filhos amados de Deus, então nós não podemos conviver com outro expressando externamente algo que não é aquilo que está no nosso coração. Então nos ajuda, Senhor, a alinhar a nossa atitude com quem de fato nós somos. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus, teu Filho amado, a quem amamos. Amém. Vamos para a nossa segunda estação, que está em Romanos, capítulo 12, o versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nós estamos fazendo uma manhã com Deus de forma muito prática. De forma que, ao longo do dia, nós possamos viver o que estamos aprendendo na manhã. É esse o sentido da manhã com Deus. Nos capacitar a andar com Deus ao longo desse dia. Então vamos entender Romanos capítulo 12, 1, que é o que estamos lendo, mas vamos primeiro voltar um pouco ao capítulo 12, o verso 2. O verso 2, Paulo fala, renove a sua mente. O verso 1, Paulo fala, apresente o teu corpo. Então significa que Paulo está fazendo uma diferença entre o corpo humano e a mente humana. O corpo humano é o corpo, é a nossa entidade externa. A mente humana é a nossa mente, é a nossa entidade interna. A mente é onde começam os nossos pensamentos, que muda os nossos sentimentos, que define a nossa crença e que estabelece a nossa fé. Então tudo começa na mente. Ok, se tudo começa na mente, por que Paulo fala do corpo? É porque não tem jeito da mente andar separada do corpo, por óbvio, né? O nosso corpo físico depende da mente. Quando Paulo fala do corpo, ele está falando de uma tenda. Ele está falando da parte orgânica do corpo, a tenda. E quando ele fala da tenda, ele fala que o nosso corpo é um templo. O nosso corpo é a habitação do Espírito Santo. Esta é a ideia do corpo. Então nós estamos falando exatamente do corpo físico. Bom, Paulo fala que você pode pegar o teu corpo físico e expor ele a alguma coisa. Significa, você pode, por exemplo, se levantar daqui e voltar na cama e dormir. Você está dispondo do teu corpo para deitar e dormir. Você pode pegar e falar assim, não, de manhã eu vou fazer uma caminhada. Pegar o teu corpo, sair de casa e sair caminhando. É o teu corpo que vai fazer esse procedimento. Você pode... Então o teu corpo, ele precisa estar num ambiente que se submeta à presença de Deus. Então Paulo fala, apresente o teu corpo a Deus. O que é apresentar o teu corpo a Deus? É literalmente o que você está fazendo agora. Você está participando dessa manhã com Deus, então você está obrigando o teu corpo a toda sorte de desconforto para se colocar na presença de Deus. Ok? Por outro lado, quando a gente lê o primeiro verso, diz assim, o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal. Então, eu não posso expor o meu corpo ao mal. Então, por exemplo, se eu exponho o meu corpo a um site pornográfico, eu estou expondo o meu corpo ao mal. E o meu corpo vai responder a esse mal. E aí, quando ele responde a esse mal, ele distorce a mente. Então, aonde eu posiciono o meu corpo vai definir aonde eu coloco a minha mente. Então, se eu posiciono o meu corpo diante de algo, o salmista diz assim, se eu contemplar a vaidade, Deus não ouvirá a minha oração. Então, se eu posiciono o meu corpo
Quem é que está posicionando o corpo? É a vontade. A vontade é um ato da onde? Da mente. Então a mente diz assim, a mente tem prazer na lei de Deus. O meu corpo, quando ele se volta para a minha carne, ele tem prazer no mundo. Então há um conflito. Então, para que a mente comece a funcionar, o corpo precisa se posicionar. Então, há uma íntima relação entre a maneira como eu tenho meu relacionamento com Deus e o lugar onde eu coloco o meu corpo para ter esse relacionamento com Deus. Quando Paulo fala para eu apresentar o meu corpo a Deus, aonde que eu estou apresentando o meu corpo? Em primeiro lugar, eu estou apresentando o meu corpo a um momento de oração. Em segundo lugar, eu estou apresentando o meu corpo à leitura da palavra de Deus. Em terceiro lugar, eu estou apresentando o meu corpo para ir no templo, na casa de Deus, para ouvir uma pregação. Eu estou apresentando o meu corpo para ir à escola bíblica e aprender a palavra de Deus. Eu estou apresentando o meu corpo para sentar em uma cadeira, pegar um caderno, abrir a Bíblia e fazer anotação. Então Paulo diz que é muito importante fazer a conexão entre como eu posiciono o meu corpo e o que vai entrar na minha mente. Esta é a ideia de apresentar. E quando Paulo fala que a apresentação do meu corpo, ele exige um sacrifício, ele exige sacrifício porque naturalmente o homem não se volta para Deus. Se você hoje tem dificuldade para orar, hoje é dia 26 de novembro e você tem dificuldade de orar, você pega um caderno, um diário e escreve: hoje é 26 de novembro, eu estou com dificuldade de orar. Daqui a 40 anos, ou daqui a 20 anos, você abre esse caderno nessa página e você vai ler: no dia 26/11 de 2020, eu escrevi que eu tinha dificuldade de orar. 20 anos depois, eu continuo com dificuldade de orar. Por quê? Porque orar exige uma postura. Postura exige colocar o corpo numa situação. Colocar o corpo numa situação exige sacrifício. É por isso que quando nós falamos de regime alimentar, nós estamos falando de disciplina, de sacrifício. É difícil definirmos um padrão alimentar e nos mantermos dentro dele, porque o corpo vai querer quebrar aquele padrão. É da natureza do corpo voltar ao ócio, voltar ao descanso, voltar ao nada fazer. Então, a preguiça, eu vi uma definição esses dias sobre a preguiça, que a preguiça nada mais é do querer descansar não estando cansado. Isso é preguiça. Eu descanso quando eu não estou cansado. Quem define isso é Tiago Niro. Então ele fala, o preguiçoso é aquele que descansa sem estar cansado. O que significa isso? Significa que eu não estou pondo o meu corpo sob disciplina. E a maneira como eu vou responder à palavra de Deus é a maneira como eu estabeleço disciplina sobre o meu corpo. E aí ele fala, o sacrifício tem que ser vivo, quer dizer, eu tenho que colocar o meu corpo inteiro diante de Deus, na oração, na leitura da palavra, andando com Deus, quer dizer, estando consciente da presença de Deus ao longo do dia. Segundo, ela tem que ser um sacrifício santo, quer dizer, eu tenho que colocar o meu corpo em lugares onde eu vou ser influenciado por Deus, pelos instrumentos de Deus, pela palavra de Deus, e o meu corpo tem que ser apresentado de forma agradável, quer dizer, tem que ser voluntário. Eu não posso fazer isso de forma forçada. É por isso que eu tenho que amar o meu irmão sem hipocrisia. O que é amar sem hipocrisia? É amar de dentro para fora. É amar a partir do meu coração, pela consciência que eu tenho o Espírito de Deus. Então, o primeiro ato do culto a Deus é eu entender que o meu corpo tem que se movimentar em direção a Deus para que a minha mente comece a agir de acordo com a vontade de Deus. Então, esse mover do meu corpo é o mover da minha vontade, e o mover da minha vontade é fazer a vontade de Deus. Pai,
Que nós aprendamos, Senhor, a não dissociar o corpo do espírito. O corpo é o templo do Espírito Santo. Então nós temos que cuidar do nosso corpo, porque ele nos faz mover a nossa mente para ti. Mas o que impulsiona o nosso corpo é a nossa vontade que está na nossa mente. Então, quando eu alinho o meu corpo naquilo que te agrada, eu estou alinhando de acordo com aquilo que eu penso. E quando eu alinho o meu corpo de acordo com aquilo que eu penso, eu me coloco disponível para ouvir a tua voz. Esta é minha oração nesta manhã, em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem amamos. Amém. Vamos para o nosso café da manhã. E o nosso café da manhã é Jesus, o pão da vida. Está no verso 3 de Romanos 12. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um de vós. Olhe que coisa notável. Nós falamos de colocar o corpo para preparar a mente, para a mente se voltar para Deus. E agora Paulo fala que nós podemos ter duas formas de pensar. Nós vamos pensar sobre nós, mas podemos pensar desmedidamente e podemos pensar com moderação. O que é pensar acerca de nós desmedidamente? Pensar sobre nós desmedidamente é, por exemplo, você passar o dia inteiro e você vai pensar o dia inteiro em você e você não conseguir ao longo do dia lembrar-se de Deus. Veja só, eu tenho no meu celular um lembrete e esse lembrete ele tem um conjunto de orações que estão distribuídas a cada 15 minutos do dia, nas 24 horas do dia. Então, quando eu acordo de manhã, eu já tenho um monte de oração me esperando e eu tenho que fazer aquelas orações. E aí eu posso antecipar as orações ou não, ou orar no horário certo. Então, geralmente, eu antecipo as orações. Mas nesse dia que tem aumentado a minha atividade, porque eu tenho feito live de manhã e feito live à noite, eu tenho percebido que em alguns dias, quando eu termino o dia e vou dormir e acordo no dia seguinte, eu percebo que eu não fiz as orações da noite. O pior não é não ter feito a oração da noite. O pior é que eu não lembrei de fazê-las. Eu estava tão envolvido com as outras coisas que não me lembrei. O que significa isso? Que o nosso corpo, ele tende a pensar em si e nas coisas que ele faz, e muito facilmente ele se esquece que Deus é aquele que concede o poder para continuarmos fazendo as nossas coisas. Então a gente muito rapidamente esquece de Deus. E o que é então pensar sem moderação? É nos absorver tanto em nós mesmos, que ao longo do dia nós não refletimos a vontade de Deus, não nos perguntamos se Deus está contente com o nosso agir. Então, quando nós falamos que amamos sem hipocrisia, amamos hipocritamente ou amamos de forma fingida, o que é amar de forma fingida? A pessoa pensa que amar de forma fingida é ser falso com o outro. Na verdade, amar de forma fingida é ser falso conosco, com nós mesmos. Não é com o outro. Não é mudar a cara de acordo com a pessoa. Eu gosto dessa pessoa, então eu me sinto bem com ela, converso com ela. Eu não gosto daquela pessoa, então eu vou tratar ela mal, vou desprezar ela e vou abandonar ela. Aí você vai falar, ok, isso é hipocrisia. Você tem uma cara aqui, tem outra cara ali. Não é essa a questão. A questão é que eu não estou expressando a minha verdadeira identidade com as pessoas. Porque a minha verdadeira identidade não faz acepção de pessoa. A minha verdadeira identidade trata todas as pessoas como igual. Vou dar um exemplo. Eu já fui secretário de administração.
eu tinha 700 funcionários debaixo da minha... Eram 700 funcionários da prefeitura, que respondiam, do ponto de vista funcional, ao secretário de administração. É claro que cada grupo de funcionários, servidores, estava atrelado a um secretário municipal. Mas, funcionalmente, quando eles tinham um problema funcional, na vida de serviço deles, era a mim que eles se dirigiam. E quando eles vinham conversar comigo, na minha mente estava, eu não posso fazer acepção de pessoa. O que eu vou fazer com um, eu tenho que fazer com o outro. Se eu disser para um que eu vou fazer isso com ele, eu tenho que fazer o mesmo com o outro. Se eu não conseguir fazer a mesma coisa com todos, significa que aquilo eu não posso fazer. Então, a gente tem que entender quem nós somos, a nossa identidade. E os outros vão ser tratados de acordo com a nossa identidade, de acordo com a visão daquilo que nós temos, porque nós estamos enxergando o todo. Ora, se eu tratar alguém mal, ele não sabe que eu trato alguém bem. Se eu trato alguém bem, ele não sabe que eu trato alguém mal. Mas se os dois conversarem, os dois vão dizer, mas de quem você está falando? Do César. Ah, não pode. O César não é isso que você está falando. O César, ele é uma pessoa gentil, uma pessoa amável, uma pessoa cordial, uma pessoa que prefere... Não, o César que eu conheço é o oposto. O César é uma pessoa intratável, uma pessoa soberba, de nariz empinado, nem olha para mim. E aí os dois vão ter que falar, não, peraí, vamos fazer o seguinte. Vocês vão chegar, vamos chegar a um acordo. Traz uma foto do César que você conhece. Aí eles olham as fotos e falam, mas é o mesmo cara. Mas o comportamento é diferente, como é que faz sentido? Não faz. Então quem é o César? Aí vem a pergunta da identidade. Porque se eu estou me comportando com pessoas diferentes, de forma diferente, qual é a minha verdadeira identidade? Talvez vocês não tenham aí, ao lado de vocês, uma foto de vocês. Eu pergunto, vocês têm uma foto de vocês aonde vocês estão agora? Bem rapidinho, sim ou não? Vocês estão vendo uma foto sua aonde você está? Acho que, olhando aqui pelo Instagram, não aparece o redondinho? Não, você está vendo a tua foto aí? Está vendo a tua foto no redondinho do Instagram? Você está vendo? Ok. Coloca na tua cabeça a tua foto, a fotografia que você tem, qualquer uma. Coloca na tua cabeça. Eu pergunto para você, essa foto que você está vendo é você? Essa foto que você está vendo é você? Não é. Não tem como ser você. Primeiro, você está na frente da foto. Então não é você. Concorda? Essa é uma imagem tirada algum tempo atrás do que foi você. Mas você não é a foto. Você está na frente da foto, olhando para a sua própria foto. Segundo lugar, esta foto que você está enxergando é igual você no dia de hoje? Também não é. Porque a nossa pele, ela envelhece progressivamente. Então, se a gente tira uma foto hoje e tira uma foto amanhã, a foto de amanhã é nós hoje um pouco mais envelhecido. Então, a nossa foto não somos nós. Mas o que acontece com a nossa foto? A gente se prende naquela imagem. A gente se prende na imagem do velho homem, quando na verdade nós somos o novo. Então, ao invés de vivermos o que somos, o velho homem, o novo homem, nós vivemos a foto de que éramos no passado, o velho. Isso é hipocrisia. É eu querer ser o que eu já não sou mais. Porque sendo transformado em Cristo Jesus, eu não tenho mais aquela foto, eu não tenho mais aquele comportamento, eu não tenho mais aquela atitude. E se eu olhar para o meu coração, aquela atitude não é mais o que está no meu coração, porque o meu coração, ele é um coração em que tem o amor de Deus derramado, porque eu estou na presença daquele que é amor. Deus é amor. Então, quando a gente está falando andar com Deus, nós estamos falando que nós estamos externando a nossa verdadeira identidade. E a nossa verdadeira identidade não faz distinção entre pessoas. Por isso que nós não podemos pensar desmedidamente. Ou seja, pensar igual o velho homem.
Nós temos que pensar com moderação, ou seja, pensar de acordo com o novo homem, de acordo com quem somos diante de Deus. É isso que fala. E Paulo coloca que Deus deu uma medida de fé para que a gente consiga nos encontrar nessa verdadeira identidade, e a gente tem que viver o dia de acordo com a identidade que nós temos, que somos filhos amados de Deus. Amém? Pai, que a gente possa aprender a nos ver como realmente nós somos. E quando estivermos diante do outro, que a gente consiga externar a nossa verdadeira identidade. A nossa verdadeira identidade, Senhor, é amor. Então ela não pode traduzir para o outro aquilo que não somos. Porque quando negamos a nossa identidade, aí sim estamos fingindo quem não somos. Quando nós agimos de acordo com a nossa verdadeira identidade, aí sim nós estamos sendo sinceros, declarando quem de fato nós somos. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Vamos lançar mais luz agora sobre o que estamos falando. Nós estamos falando agora de Romanos capítulo 12, o verso 2. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós precisamos entender muito bem do que estamos falando. Lembra que no verso 1, nós temos que apresentar o nosso corpo a Deus? Sabe aquele dia que você acorda cansado e você tem que ir para o culto, a escola bíblica dominical, e você vai com sono, vai capengando, e chega no culto e se assenta, quase dormindo. E aí vem a música, você se levanta, teu ânimo melhora, e vem a pregação, você se fortalece? Ok. Quando eu pego o meu corpo e ponho diante da Bíblia e leio a Bíblia, eu estou ouvindo do ponto de vista natural. O que significa isso? Quando eu leio a Bíblia, eu estou lendo o padrão de Deus. Aquilo que é, não aquilo que necessariamente eu estou vivendo. Então, aparentemente, há uma hipocrisia. Porque a Bíblia está dizendo algo que eu sou, eu olho para dentro de mim e não me vejo naquilo. Então, eu crio um padrão. Lembra quando Jacó colocou as ovelhas para beber água, e ele colocou varas diante delas, e elas geravam ovelhas de acordo com aquilo que elas viam na vara? A vara é a palavra de Deus, é o nosso espelho. Quando nós paramos diante do espelho, nós refletimos o que temos que ser. Então, quando estamos colocando o nosso corpo diante de Deus, nós estamos enxergando um padrão. Quando a gente vê esse padrão, Paulo diz assim: não se conforme com esse século, ou com este mundo. Então, a pergunta que a gente tem que fazer é: aonde é que está o mundo? Se eu me coloco diante de Deus, enxergo o padrão de Deus, aonde é que o mundo agora se encontra? Será que o mundo está fora de mim ou o mundo está dentro de mim? Aonde é que o mundo se encontra? Se eu entendo a palavra de Deus, eu vou descobrir que o mundo se encontra dentro de mim, na minha carne. Porque Jesus diz que do coração parte tudo aquilo que é ruim. Então, quando eu me olho de acordo com a palavra de Deus, eu percebo duas naturezas. A natureza que Deus criou, eu fui criado em Cristo Jesus, e o velho homem. Então eu tenho que tomar uma atitude. Eu vou alimentar o velho homem ou eu vou alimentar o novo homem? Aquele que eu alimentar é quem vai determinar o meu comportamento. Se eu não me exponho na presença de Deus, eu não ponho o meu corpo na presença de Deus, o velho homem vai se fortalecer na carne. Por isso que Jesus disse aos discípulos: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por que a carne é fraca? Porque eles não estavam orando junto com Jesus. Então a carne deles estava enfraquecendo. Eles não estavam preparados para a luta do dia.
Então, se eu ponho o meu corpo diante de Deus, eu preparo o meu corpo e eu crio um padrão. Quando eu crio um padrão, eu passo a ter que mudar a minha forma de pensar, porque eu descubro que a forma como eu penso naturalmente não é a vontade de Deus. Então, a maneira como eu tenho que pensar precisa mudar. Quando eu mudo a minha maneira de pensar, há uma transformação. O que é uma transformação? A minha vontade se volta para a vontade de Deus, como o ímã se volta para o norte. Então, o meu corpo ele é atraído para a vontade de Deus, e aquilo que eu tinha resistência em fazer, que era a vontade de Deus, eu faço agora como algo que vem de dentro para fora. Então, nesse sentido, nós temos que ser um pouco hipócritas. O que significa isso? Que quando eu estou lendo a palavra e olhando para o padrão, eu descubro que eu não sou de acordo com aquele padrão. Então, aparentemente, eu sou hipócrita, porque eu vejo quem eu sou na Bíblia, mas eu olho para dentro de mim e não consigo me enxergar daquele jeito. Isso é hipocrisia. Ora, mas eu tenho que ter esse grau de hipocrisia, porque eu tenho que perceber essa diferença. Quando eu percebo essa diferença, como é que eu vou suplantar a minha hipocrisia? Desejando o que Deus deseja, mudando a minha forma de pensar. Quando eu mudo a minha forma de pensar e Deus percebe que eu mudei a forma como eu penso, então Deus muda dentro de mim a natureza do meu coração para alinhar a minha mente com o meu coração. Quando a minha mente e o meu coração se alinham naquilo que é o propósito de Deus, eu tenho uma transformação. É por isso que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, que essa transformação se dá de glória em glória. Por que ela se dá de glória em glória? Porque a área que eu coloco diante de Deus para passar por esse processo de mudança de mentalidade até o meu coração se sintonizar com minha mente, é a área em que eu vou ser transformado. As áreas que eu não exponho diante de Deus são as áreas que eu vou agir de acordo com o velho homem. E muitas vezes tem áreas da nossa vida que a gente nem percebe que estamos agindo como velho homem. São aquelas áreas que a gente pega e diz assim: eu sou desse jeito e você tem que me aguentar. O que essa frase explica? Que você está dizendo: eu sou meu velho homem e não quero ser o novo homem. E nesta área, Deus não tem domínio sobre mim. Eu vou agir do jeito que eu bem entender e você tem que me suportar. Então, ao tomarmos essa atitude, o que de fato estamos falando é: eu não quero ser o novo homem. Porque o novo homem, ele demanda esse processo. Agora, como é que funciona o processo da transformação? Funciona da seguinte maneira. Pensa numa coluna. Vamos imaginar que isso aqui seja uma coluna de concreto, ok? Uma coluna de um prédio. Como é que se faz a coluna do prédio? Você pega uma caixa de madeira redonda e coloca cimento dentro da caixa. Aí o cimento é mole. Se você tirar a caixa de madeira, isso aqui desmonta, porque o cimento ainda não está duro. Então você põe essa caixa de madeira. Aí você põe o cimento. O cimento é o Espírito de Deus. A caixa de madeira é tua tentativa de viver a vontade de Deus. Então você está tentando, se esforçando de fora para dentro. Você fala: Deus manda eu amar todo mundo por igual e eu vou tentar amar todo mundo por igual. Então você está fazendo e se esforçando. Aparentemente você está sendo hipócrita, mas não está sendo hipócrita. Você está se esforçando para ser como Deus quer que você seja. E você está dizendo o tempo todo para Deus: Deus, eu estou amando essa pessoa, mas eu não gosto dela. Eu estou tratando ela bem, mas eu gostaria de dar um murro nela. Eu gostaria de dar uma pancada nela. Eu gostaria de xingar ela. Mas eu não vou fazer o que eu estou querendo fazer. Mas o que eu estou querendo fazer é a minha velha natureza. Então eu estou vivendo uma contradição. Mas como eu estou pedindo a Deus, o cimento está concretando a minha atitude. Quando ele concreta a minha atitude, aquela tábua de madeira, que é aquilo que eu forcei ser, pode ser tirado. Porque agora, naturalmente, eu vou amar aquela pessoa. Já que o Espírito Santo alinhou meu coração com a minha vontade, com a minha mente. Quando há esse alinhamento,
há uma transformação. Quando há uma transformação, aquilo que eu fazia forçado se torna natural. E o que é que eu fazia forçado? Eu tentava fazer a vontade de Deus, mesmo não tendo o meu coração alinhado. Agora que houve uma transformação, eu consigo fazer essa vontade de Deus de coração, de forma sem fingimento, de forma cordial, porque está vindo de dentro de mim. A minha mente e o meu coração estão conectados em uma única dimensão. Pai, eu glorifico o teu nome, Senhor, porque o Senhor nos molda de acordo com a tua palavra. E esse molde exige um sacrifício da nossa parte, que é apresentar o nosso corpo, e uma mudança da nossa mentalidade, que é pensar de acordo com a tua palavra. E uma atitude, que significa agir de acordo com aquilo que lemos na Bíblia. E exige também uma intercessão, que é o Senhor transformar o meu coração para alinhar com minha mente, de forma que eu possa naturalmente, de forma espiritual, expressar a minha verdadeira identidade. Essa é minha oração, em nome de Jesus, a quem tu amas e a quem eu também amo. Amém. Vamos agora para a pia de cobre. E a pia de cobre está no capítulo 4, no capítulo 12, o verso 4 e 5. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Deixa eu dizer uma coisa para você. Por que é tão importante, primeiro, sabermos que somos um corpo? Segundo, saber que cada membro do corpo é diferente. Primeiro, nós somos um corpo, porque quando nós falamos de corpo, e é muito importante nós termos isso na nossa mente, quando Paulo fala, a igreja é o corpo de Cristo, ele está fazendo menção ao nosso corpo humano. Ok? Então vocês estão percebendo aqui, olhando para mim, que eu tenho uma cabeça aqui em cima, um pescoço, aqui está meus ombros, aqui está as minhas mãos, meus braços e minhas mãos. Vocês observam que aqui, ó, é a pele, a minha pele, aqui também tem pele, aqui também tem pele, aqui também tem pele, aqui também tem pele. Qual é o papel da pele? Dar forma agradável ao meu corpo. Imagina se eu apresentasse aqui sem pele nenhuma, arrancasse toda a pele. Vocês iam ver um monte de nervos e sangue derramado, essas coisas todas. Ninguém gosta de ver sangue. A gente gosta de ver a pele. Então a pele é que dá unidade ao meu corpo, do ponto de vista externo. Ela mantém o meu corpo coeso. Então quando nós falamos corpo de Cristo, para que haja esta união entre a cabeça, o pescoço, o tronco, os braços, precisa da pele. E a pele do corpo de Cristo é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que me une com você, Rita, que me une com você, Lídia. Então, é o Espírito Santo que faz essa conexão entre nós e coloca a gente dentro de um mesmo corpo. E o Espírito Santo a gente não enxerga. Então, quando Paulo fala corpo de Cristo, ele está dizendo, há uma unidade intrínseca nesse corpo, e essa unidade é formada, é feita, é estabelecida pela presença do Espírito Santo em todo o corpo. Então, vamos dizer assim, se eu tenho um filho e eu tenho outro filho, ok? Eu tenho 2 filhos homens. Os 2 filhos homens são crentes, tem Jesus Cristo, tem o Espírito Santo dentro deles. Se o meu filho bate no meu outro filho, ele está batendo no outro filho, mas ele está batendo no Espírito Santo que está dentro do outro filho. E o Espírito Santo que está dentro do outro filho que está apanhando, é o mesmo Espírito Santo que está dentro do meu filho batendo. E o espírito que está triste porque está apanhando, vai refletir a sua tristeza em quem está batendo. Então, meus 2 filhos que estão brigando entre si, eles não estão agindo de acordo com a sua identidade. Ao não agirem de acordo com a sua identidade, eles ficam ressentidos, é claro, por óbvio,
Mas esse ressentimento também é em função da tristeza do Espírito Santo, que estando dentro dos dois, não consegue trazer os dois a uma unidade. Então, se eu tirasse o meu sentimento, ou se o meu filho agora, os dois, tirasse o sentimento deles, ou seja, tornasse apático um para com o outro, ainda assim eles sentiriam tristeza, porque a tristeza está procedendo do Espírito que habita em cada um. Então, quando nós falamos no capítulo 4 que somos um corpo, nós estamos falando dessa unidade. Por outro lado, quando falamos de membros, estamos falando da diferença. Agora, cabeça é cabeça. Ninguém vai falar que cabeça é mão, que cabeça é braço, que cabeça é ombro. Se eu falar, olha aqui minha cabeça, olha a minha cabeça aqui, ó, a minha cabeça aqui. Se eu falar, mas não é cabeça, é mão? Onde está a cabeça? A cabeça está aqui. Ah, então, agora sim você está falando certo. Agora você está sendo coerente. Olha aqui a minha cabeça. Então, agora eu estou sendo coerente, apontando aquilo que é. Isso é o membro. Então, como é que a gente enxerga essa questão do membro? Por exemplo, durante o almoço, é servido várias coisas na mesa. E uma das coisas que é servida na mesa, aqui na minha casa, é o pepino. E o pepino, que vem aquelas conservas, o pepino vem em conserva, o pepino vem com temperos. E ele torna, para mim, um gosto que eu não consigo gostar do pepino. Então, em cima da mesa, eu não como o pepino, mas eu como as outras saladas. Quando eu como a salada, eu não coloco tempero na salada. E aí alguém fala, mas por que você não coloca tempero na salada? Porque quando eu ponho a salada no prato, ao misturar o feijão, arroz ou a carne na salada, o tempero da carne passa para a salada. Então, se eu colocar tempero na salada, a minha visão, eu vou tirar o sabor da salada e eu vou experimentar o sabor do tempero. Mas não quero o sabor do tempero, eu quero o sabor da salada. A salada pura. Então eu não ponho tempero na salada, ok? Então eu não uso tempero e não como pepino. Agora, imagina se o mundo inteiro não comesse pepino e não comesse tempero. As fábricas não fariam tempero. E se todo mundo regulasse por mim, o mundo seria cinza. Então, quando eu olho alguém comendo pepino, eu não olho do tipo assim, eu não gosto de pepino. Mas eu olho do tipo assim, graças a Deus tem alguém que come o pepino. Porque se ele não comesse o pepino, e o pepino fosse excluído da humanidade, quão triste seria essa humanidade. Então, quando eu olho o outro diferente, ao invés de eu ressaltar que eu não gosto daquilo, que eu não quero aquilo, eu olho para ele e a minha mentalidade é, que bom que ele é diferente de mim. Que bom que ele gosta do amarelo e eu gosto do azul. Porque senão o mundo inteiro seria azul. Que bom que ele gosta de tomar banho de sol e eu não gosto. Porque senão ninguém aproveitaria a praia. Que bom que ele não gosta de ler e eu gosto. Porque senão ninguém venderia livro, se todo mundo não gostasse de ler. Então, quando eu olho para o outro, a minha visão é a visão da identidade do outro, do valor do outro, da dignidade do outro, e não daquilo que é contraste em relação àquilo que eu não quero, que eu não amo e que eu não gosto. É assim que nós devemos enxergar o outro, como diferente, mas no sentido que ele me complementa. No sentido que se ele, por exemplo, vamos olhar as igrejas. E tem igreja que só tem cura. Tem igreja que só tem libertação de demônio. E tem igreja que só tem ministração da palavra. E eu olho assim e digo, a cura é dom do Espírito. A libertação é dom do Espírito. A palavra é dom do Espírito. Mas se todas as igrejas só gostassem da palavra, esses outros dois elementos seriam perdidos na história. Graças a Deus tem uma igreja que se especializou na cura, e a outra na libertação, e a outra na palavra. Assim, quando eu olho para as três igrejas, eu consigo enxergar a totalidade do mover de Deus. O que eu não conseguiria se só existisse um jeito de ser igreja. Então eu tenho que olhar o outro
pela complementariedade daquilo que eu sou, e não pela diferença daquilo que eu não sou. Porque se eu olhar pela diferença daquilo que eu não sou, eu não gosto do outro. Mas se eu olhar pela complementariedade daquilo que eu não tenho, então eu elogio o outro, porque o outro me faz lembrar que o mundo é muito mais do que eu sou. E aí eu não vou pensar de forma desmedida de mim. Eu vou olhar no outro o meu complemento, aquilo que eu anseio e que eu deveria mudar para ser também um pouco mais igual ao outro. Ou seja, eu tenho que ter a unidade do corpo e a diferença dos seus membros, tudo isso em um mesmo pacote. Pai, que eu possa enxergar o outro, Senhor, não pela diferença daquilo que eu não sou, mas pela complementariedade daquilo que também eu posso ser. Porque tem muitas qualidades que estão no outro que elas seriam desejáveis para ser desenvolvidas em mim. E tem muitas coisas que é do outro que nunca vai pertencer a mim. Então, ou o outro me complementa, ou o outro me ajuda a crescer. Eu não posso olhar o outro de forma desprezível. Me ajuda, Senhor, a enxergar as pessoas do meu entorno desta forma. Esta é minha oração. Em nome de Jesus, o teu Filho amado a quem nós amamos. Amém. Vamos para a nossa última estação? A última estação está no capítulo 12 de Romanos. O verso 6 a 8. Tendo, pois, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se em fazê-lo. Ou que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Quando a gente pega uma empresa, a gente gosta de fazer planejamento estratégico. E antes de fazer o planejamento estratégico, a gente tem que ter a visão, a identidade da empresa. Missão, visão e valor. Ok? Bom, então quem é que faz o planejamento estratégico de uma empresa? A alta gerência. Aí a alta gerência olha para o futuro e diz assim: nós vamos caminhar para aquela direção, para chegar naquele objetivo. Ok. Aí essa alta gerência chega para baixa, para a média gerência e diz assim: daqui 5 anos eu quero chegar lá e tem que fazer assim. E aí essa pessoa da média gerência olha para o futuro e não enxerga aquilo que o outro está enxergando. E aí ele não consegue fazer. Por quê? Porque quando a alta gerência disse para a média gerência, vai para aquela direção e faz desse jeito, ele olha para aquela direção e não vê nada. E aí ele não faz. Onde está o erro? É que a alta gerência é o olho, ela está vendo o futuro. A gerência média é o braço, ela vai fazer. Então a alta gerência não precisa forçar a média gerência a enxergar o futuro. Ela pode dizer assim: eu estou vendo o futuro, está vendo média gerência? Eu estou vendo o futuro. Se você fizer isso, você chega no futuro. A média gerência não precisa ver o futuro. Ela tem que confiar na alta gerência. E a confiança é que faz a unidade da igreja. Eu confio no trabalho do meu irmão e ele confia no meu trabalho. O que normalmente acontece na igreja? A frase do dia é: vamos exercer os dons de Deus no outro. Olha o que acontece na igreja. Nós temos o evangelista, o pastor e o mestre. O evangelista diz assim: eu estou ganhando almas. O pastor não sabe pastorear. O pastor diz assim: eu estou pastoreando. O mestre não sabe ensinar. E o mestre diz assim: eu estou ensinando. O evangelista não sabe ganhar almas. O que eu estou dizendo? Elevando o meu dom, derrubando do outro. Ao invés do evangelista dizer assim: eu estou ganhando alma, agora o pastor vai cuidar. O pastor dizer assim: eu estou cuidando da alma, agora o mestre vai ensinar. E o mestre diz assim: eu estou ensinando, e esse vai se tornar um evangelista.
Então nós estamos trabalhando em harmonia. Mas quando nós estamos enaltecendo o nosso dom e diminuindo o dom do outro, nós estamos fazendo o que eu falei antes, de que nós estamos, ao invés de olharmos o dom do outro como algo que nos complementa, nós olhamos o dom do outro como algo que é diferente de nós e que não precisa estar lá. Então nós temos que entender as diferenças de dons. Deixa eu me contar uma experiência para vocês entenderem como a gente precisa, por exemplo, da oração uns dos outros. A Lídia deve ter ouvido eu contar essa experiência, porque ela aconteceu lá em 1997. Eu tinha um programa de rádio. E aí, era todo sábado, 1 hora por dia. E um dia eu levei um irmão meu, que a Lídia conhece quem é, e nós estávamos os dois sentados esperando iniciar o programa de rádio. Eu virei para o meu amigo e disse assim: você sabe que aonde eu ponho o meu olho, eu ponho o meu ouvido? Ele falou: verdade. Falei: eu nunca perco atenção. Você pode fazer o barulho que você quiser. Aonde está meu olho, eu ponho meu ouvido. Ele virou para mim e disse assim: pera lá, você é surdo? Eu falei: não. Eu virei e falei: pera lá, se eu tenho um olho altamente desenvolvido, está faltando alguma coisa. O que está faltando em mim? Aí eu falei: eu sou surdo. Aí o meu amigo, que me conhecia desde a infância, ele virou: é verdade, você é surdo. Eu virei para ele: prova que eu sou surdo. Ele falou: quando você vai numa festa, você só cumprimenta quem está no teu ângulo de visão. Quem está fora do teu ângulo de visão, você não enxerga. E você não ouve, você não vê. Então você não cumprimenta, você só cumprimenta quem você vê. E aí eu descobri que eu de fato era surdo. No dia seguinte eu estava na casa dele, e ele falou: e agora, como é que você vai fazer, visto que você descobriu que você é surdo? Eu falei: não tem problema. Você vai orar por mim, e aí eu vou ser curado. Ele falou: mas eu não sei orar, sou novo convertido e nem batizado nas águas eu sou. Falei: não tem problema. Eu vou fazer o seguinte: eu vou dizer para você como você vai orar, e você repete a tua oração colocando a mão sobre mim. Então eu dei a oração para ele, ele pôs a mão sobre mim e orou de acordo com aquilo que eu passei para ele. Quando ele terminou de orar, a 100 metros de distância, atrás de um muro, eu ouvi uma criança falando com outra criança. E hoje, se eu tiver o vento passando, me atrapalha a atenção, porque eu fui curado da audição e hoje eu consigo ouvir tão bem quanto eu consigo ver. Mudou completamente a minha vida. Agora, por que eu pedi a oração dele? Porque eu passei 38 anos, eu estava com 38 anos naquela época, 36 anos, eu passei 36 anos da minha vida sem ouvir. Então, se eu colocasse a mão sobre mim e dissesse: César, seja curado, de tanto eu não ouvir, a minha fé seria oca, ela não alcançaria a cura. Como o meu irmão, ele colocando a mão sobre mim, ele não passou pelo mesmo problema que eu passei, ele enxerga a cura, ele não enxerga o problema. Então ele fala: seja curado e ouça. Como ele nunca entendeu o que é não ouvir, para ele é simples: seja curado, Deus vai fazer a obra. Então eu preciso do dom do outro, porque a minha fé não chega naquele dom, mas a dele chegou. No entanto, eu tenho um dom que a fé dele não chegou, mas eu alcancei. Então, quando nós compartilhamos os nossos dons, nós estamos permitindo que a nossa fé se edifique mutuamente. Por isso que Paulo, aos Romanos, no 1º capítulo, ele falando do seu desejo de ir até Roma, ele diz assim, em Romanos capítulo 1, ele diz assim: porque quero, irmãos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Isso é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Ou seja, ele está dizendo que nós podemos crescer
mutuamente uns com os outros. Por isso que é tão importante nessas lives nós compartilharmos as nossas experiências, escrevendo lá o que estamos, da forma como estamos crescendo, para que outros consigam crescer, para que outros, pera lá, se ele está crescendo desta forma, eu também posso crescer da mesma forma. Então, quando nós expomos o que Deus está fazendo, nós contribuímos para o outro crescer. E isso acontece quando nós enxergamos no outro um complemento daquilo que nós precisamos também ter, ou pelo menos um complemento daquilo que o outro faz diferente de nós, e o mundo seria cinza se esse complemento não existisse. Pai, eu glorifico a Ti, Senhor, porque nós vivemos como um corpo, e o mundo não pode ser cinza. Então nós temos que aprender a respeitar e crescer e nos edificar mutuamente um com o dom do outro. Todos nós temos algo a ensinar e todos nós temos algo a aprender. E quando nós abrimos o nosso coração nessa identidade, nesse senso de corpo, mas percebendo as diferenças de cada um, mas olhando tudo de forma complementar, nós conseguimos crescer muito mais rapidamente na Tua presença e expandir o nosso testemunho, impactando as vidas que estão em nossa volta. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, Teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Que o Senhor seja louvado, foi muito bom ter você aqui junto comigo. É verdade, Lídia, foram muitas as experiências que nós tivemos em 1997 e quem sabe o Senhor possa nos fazer retornar a ter experiências ainda mais profundas com Ele nesse tempo presente. Que eu possa encontrar com vocês amanhã às 5 horas em ponto. Que o Senhor nos abençoe ao longo desse dia.